Um bom dia para todos os amados irmãos, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo eu queria falar um pouco sobre a respeito deste homem chamado Nirode. Nirode, a própria Bíblia relata que ele foi um caçador, foi uma pessoa forte, uma pessoa poderosa na terra, né? Foi uma pessoa extremamente ímpia, uma pessoa que decidiu ali no seu coração construir a Torre de Babel. Nirode é uma figura de um personagem este que se auto-intitulou o Deus Sol, né? Aonde veio ser adorado por milhares e milhares de pessoas pagãs. Esse Nirode, que foi um poderoso caçador, né, de animais, e foi um homem muito desobediente à palavra do Senhor, a Deus. Nirode ali veio a se casar com sua própria mãe. Só para você ter noção como este homem foi um truculento, né, e maldito, né, caçador e forte. Por seu poder, ele decide ali construir o seu próprio império, que é a Babilônia, né? Nirode, irmão, se nós for puxar a história de Nirode, ele vem ali da descendência de Cã, né? Na descendência dos 3 filhos de Noé, para a gente compreendermos bem. Em Gênesis capítulo 9, versículo 20, vai falar ali que Cã, ele foi amaldiçoado por Noé. Noé ele se embriagou e ali ele estava nu, e pela sua nudez ali Cã ele zombou. Cã ele ficou, em vez de cobrir a nudez do seu pai, ele preferiu zombar, ele preferiu escarnecer. Quando Noé veio, né, ficar lúcido, Noé resolveu amaldiçoar a Cã, a descendência de Cã. E ali, queridos e amados irmãos, você veja, Sem e Jafé tiveram atitudes diferentes, atitudes estas de cobrir ali o seu pai. E o seu pai resolve abençoar a Sem e a Jafé, né? E a Cã, Noé resolveu amaldiçoar Cã, né? Que é Canaã, que é o pai de Canaã. E você veja que da descendência ali de Cã veio Cuxi. E Cuxi ele resolve casar com Samiramis. Samiramis, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção em Samiramis e Nirode e Tamuz. Porque essa Samiramis e Tamuz e Nirode, irmãos, é a figura de uma idolatria, aonde essa mitologia grega, aonde na verdade esses deuses pagãos antigos, eles vêm criando nome, Tamiramis, Nirode, Tamuz, eles vêm criando nomes e mais nomes. A geração vai passando e vai dando nomes e mais nomes para Tamiramis, né? Samiramis e Nirode e Tamuz, eles vêm recebendo nomes e mais nomes. E hoje é conhecido, amados, como Maria, conhecido como José, conhecido como o menino Jesus, que não tem nada a ver, meu irmão, não tem nada a ver. Isso é completamente uma idolatria, ou seja, a trindade satânica, né? Aonde essa própria Maria é a representação de Samiramis e José é a apresentação de Nirode. E o menino Jesus tem nada a ver com o menino Jesus. Eles só mudaram só de nome. Esse menino Jesus ele é conhecido como Tamuz, né? Essa idolatria que vem atravessando séculos e mais séculos, e as pessoas começam a adorar achando que estão adorando a Jesus, quando na verdade estão adorando imagens pagãs, estão adorando deuses pagãos.
A própria Bíblia nos relata, amados, que nós devemos somente adorar a Deus, devemos somente adorar ao Pai. Você veja no livro do Apocalipse, quando João ele se prostra diante do anjo para adorar o anjo, a própria Bíblia diz que o anjo rejeita aquela adoração. A própria Bíblia diz que o anjo disse a João: adore a Deus, eu sou conservo seu e dos seus irmãos. Você veja que até os anjos rejeitam a adoração. A própria Maria também, ela rejeitou, irmão, ser adorada, né? Ela rejeitou ser adorada. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 46, se eu salvo não me engano, Maria segurando ali o bebê, o menino Jesus nos seus braços, você veja que ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então você veja a própria Maria, irmãos, falando que necessitava de um Salvador, né? Ela não salva, mas ela, veja que ela necessitando, ela chamou o seu próprio filho de Salvador. Em João capítulo 2, versículo 5, você vê um mandamento que nós todos temos que obedecer. A própria Maria deixou um mandamento, quando ela diz: faça tudo o que meu filho mandar. Porque, amados, a Bíblia diz que só existe um mediador, só existe um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, né? A própria Bíblia relata que debaixo do céu nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então só o nome de Jesus Cristo é quem nos garante a salvação, a vida eterna. Mas, amados, você analise e veja que o povo, eles adoram aquilo que não conhece. Jesus deu essa resposta para aquela mulher em João capítulo 4, lá no poço de Jacó: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio do judeu. Então nós adoramos, irmão, o que nós conhecemos, o que a Bíblia nos fornece, o que a palavra de Deus nos garante, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Então nós adoramos o que sabemos, nós adoramos o que conhecemos. Mas muitas pessoas, irmão, estão adorando aquilo que eles não conhecem. Não conhece a história, não conhece, né, os mitos, não conhece as histórias antigas, que na verdade, irmão, esse Nirode, que foi um caçador, que foi uma pessoa truculenta, uma pessoa ali em Gênesis capítulo 11, que decidiu criar a Torre de Babel para tocar até os céus, né? Que com essa Torre de Babel, já que Deus não falava mais, irmãos, eles construíram no seu coração, eles construíram o desejo de construir aquela torre para tocar em cima até os céus. Mas você veja Deus confundindo eles ali, confundindo as línguas deles, porque, amados, Deus ele não é limitado pelo homem, queridos. Esse Nirode, ele resolve se casar com sua própria mãe, possuir a sua própria mãe, né? E ali, Sem, um dos filhos de Noé, resolve acabar de uma vez por toda com esse tal de Nirode, esse desafiador contra Deus, esse homem que desafia as leis de Deus. Então Sem, ele resolve matar Nirode, né? E você veja, queridos, você veja que essa tal Samiramis, quando Nirode morre, essa Samiramis começa a divulgar no seu tempo que Nirode ele era o Deus Sol, né? Conhecido como Mitra, o Deus Sol. Ela começou a divulgar essa mentira, ela começou a espalhar na sua cidade, a espalhar, e começou ali a falar que Nirode ele voltou para o Sol, né? E mais adiante, nós vamos ver Samiramis, ela engravida, provavelmente um fruto de um adultério, né? Samiramis ali, ela fica grávida e ela começa agora a espalhar outra notícia, outro mito, outra história falsa, dizendo que Nirode, ou seja, o Deus Sol,
ele agora estava reencarnando, né, nesse filho que agora Samiramis está tendo, a qual esse filho chamado Tamuz. Então ela diz que Tamuz é a reencarnação, né? Nirod reencarnou em Tamuz ali, voltando assim a ser o Deus Sol. Então começa a se espalhar e o povo começa a adorar a Nirod, começa a adorar a Samiramis, começa a adorar a Tamuz. E isso foi sendo divulgado, irmãos, foi sendo divulgado diante dos povos, diante das nações. As nações começam a adorar ao sol, né, dizendo que ali era Nirod, e o povo começa ali a adorar o sol, né, começa a adorar ali a Samiramis, porque como Nirod representava o Deus Sol, o povo adorava o sol. Então, se Nirod era o Deus Sol, Samiramis também coloca no seu coração o desejo de ser uma deusa, né? E ela se autodenominou a deusa Lua, né? Então, o Deus Sol e a deusa Lua. Então, você veja que ela começa a se endeusar, ela começa, né, se enaltecer, ela começa, já que tem o Deus Sol, eu também vou ser a deusa Lua. E o povo começa a adorar, né, a deusa Lua, começa a adorar o Deus Sol, começa a adorar a Nirod, começa a adorar a Tamuz. E Tamuz, meus amados irmãos, ele agora é um personagem, né, extremamente diabólico. E que nesse momento, irmão, você possa conhecer a verdade, você possa conhecer a palavra de Deus através desse vídeo, né? Em João capítulo 8, versículo 32 diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Meus queridos, que você possa estar analisando o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo possa abrir teu entendimento, que você possa estar buscando, né, fazendo o que a própria Bíblia nos ordena. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Então a vinda do Senhor está se aproximando, queridos. Esse é mais um vídeo e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e nos livre de todo mal em nome do Senhor.